tarde, né? Glória a Deus por mais uma semana de vitórias, mais uma semana de aprendizados, mais uma semana onde cada um de nós pode compartilhar um com o outro aquilo que viveu, aquilo que aprendeu e aquilo que pode dar testemunho em qualquer lugar, certo? E o que a gente estava falando, nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria que acontecesse, a gente faz planos, a gente ora e daí de repente algo acontece, mas não como eu pedi ou como eu planejei. A gente até tem tido um estudo de mulheres que a gente fala, nem sempre Deus nos entrega o pacote de presente na embalagem que nós gostaríamos. Então às vezes acontece isso, nós temos algo que Deus fez para nós, só que não veio do jeito que a gente queria, com a embalagem, com o pacote, né? E hoje a gente vai falar sobre o que as autoridades falam, né? Quando elas falam de uma maneira certa, quando elas falam de uma maneira errada, como proceder, como discernir, certo? E a gente vai começar então hoje o capítulo sobre a autoridade me disse. O que ela me disse? O que ela tem dito para nós, né? Quem que colocou essa autoridade nessa posição? Então vamos lá. Você deve questionar, e se eu tiver o discernimento de que o meu líder não está tomando a decisão correta? Quantos de nós já pensaram, mas eu acho que não é bem assim? Lembrem-se que a gente está falando de liderança ministerial, liderança dos pais, liderança na escola, professores, diretores. A gente pode levar tudo isso para todos esses aspectos, não só ministério. Porque os princípios de Deus, gente, eles são levados em todo lugar. Tem gente que não opera segundo eles. A maioria, essa que é a grande verdade. A gente rema contra a maré. E a gente sabe quem é da praia e já remou barquinho, sabe o que é remar contra a maré. Né? O braço puxa, dói, dá cãibra. Então, mas mesmo assim, nós precisamos colocar princípios nas nossas vidas e aplicar em todos os lugares, ok? Então é o seguinte, se eu tive discernimento de que meu líder não está tomando uma decisão correta, eu devo ainda assim obedecê-lo, sabendo que ele está condenado ao insucesso? Não, é a nossa responsabilidade julgarmos as decisões da liderança. Então não é a nossa responsabilidade, certo? Nem mesmo julgar os resultados após os fatos. Aquele que colocou a pessoa em autoridade é que o fará. Se os israelitas tivessem sido autorizados a julgar as decisões de Moisés, ele teria perdido a sua paciência e retornado para o Egito. Os líderes serão julgados e nós também seremos. Eles serão julgados por suas decisões e o julgamento deles será muito mais severo do que o nosso. Por esta razão, Jesus advertiu, lá em Lucas 12:49, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. A gente conhece esse versículo de frente para trás, de trás para frente, mas na hora de colocar ele em prática, a gente se atropela. Tiago também advertiu, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quanto mais sabemos, mais temos entendimento, mais compreendemos as coisas do Senhor, mais corretos nós temos que agir. Por isso que quando nós estamos em liderança, ou nós estamos numa posição, né, vamos falar como obreiros do Senhor, ou querendo fazer algo, aquilo que é para um não é para mim. Para mim sempre é mais difícil. Ai, que injusto. Não é injusto. Se eu quero servir a mesa com excelência, a comida que eu vou servir tem que ser de primeira. Então eu sou o quê? Um canal de Deus, não sou? E se eu estiver suja? Como vai ser a comida que vocês vão comer? Contaminada. Mas tudo que a senhora fala é tão bonito, né? Tem tanto a ver. Mas se estiver sujo, vai adiantar ser bonito e ter a ver? Não vai ter o fruto que deveria ter. Vocês até vão receber, mas vai entrar por um ouvido geralmente e sair pelo outro. Então olha só, por outro lado, o nosso julgamento será relativo à nossa submissão, pois a autoridade ela é estabelecida por Deus. Resistir à autoridade delegada por Deus é resistir à autoridade de Deus.
Nós não devemos tomar sobre nós a pressão de discernir de antemão se os líderes estão certos ou errados. Nem mesmo devemos julgar os fatos. Esse não é o nosso fardo, mas sim o de Deus. Ele somente conhece e pode mudar o coração como bem quiser. Então, o que eu devo fazer se eu sei que o meu líder está incorrendo em erro? Porque isso acontece. Porque o líder não é humano também? Não, ele acabou de chegar e estacionou a sua nave, né, ali na frente. Vocês viram a minha nave estacionada? Né? Do céu ela chegou. Então, eu estou o quê? Exalando santidade e poder, intocável. Não, eu sou humana. Porém, o que fazer? Chegar e peitar o líder? Não, o que você vai fazer? Você vai orar, porque o coração do rei está onde? Nas mãos do Senhor. Se Deus chamou ele para liderar, pode botar ele na presença de Deus. Eu falei isso lá em São Vicente. Gente, me coloca na presença de Deus. Me coloca no altar diante do Senhor. Não posso ter medo de pedir isso para você. Se eu tiver medo é porque eu tenho alguma coisa a responder. Então, assim, coloquem a gente na presença de Deus. Senhor, tem algumas coisas que eu não estou entendendo, me parece que... Ora, ou Deus, eu falo isso quase toda reunião. Ou o teu líder vai mudar de postura, de posição, ou você vai. Alguém vai mudar. O coração, então, do líder nas mãos de Deus. Pouco tempo depois, o Senhor colocou um versículo no meu coração. Ele trouxe clareza para situações similares e diretrizes no meio das dificuldades. Provérbios 21:1 diz: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O rei representa a autoridade acima de você. Quer ele seja cristão ou duro de coração, ainda assim o coração dele está nas mãos do Senhor. O versículo não diz: o coração do bom rei está nas mãos do Senhor. Então não é só o bom rei ou a boa autoridade. Então apresenta diante de Deus o que Deus vai fazer. Não importa se ele foi influenciado, o coração dele ainda permanece nas mãos do Senhor. Então não está escrito: enquanto o rei não for influenciado de uma forma errada, o coração dele ainda pode ser inclinado pelo Senhor. Então assim, ó, só para esclarecer, a gente falou vários estudos anteriores sobre o quê? Sobre líderes que não são colocados por Deus, certo? Só que existe uma diferença em obediência e honra. A honra sempre deve me acompanhar. A obediência não. Porque se ela estiver fora dos padrões de Deus, eu vou o quê? Fazer aquilo que está no padrão de Deus. Não o que eu acho que está no padrão de Deus. O que é o padrão de Deus. Certo? Então vamos lá. E se soubermos que mesmo assim é uma má decisão? E se não estivermos meramente discernindo, mas nós tivermos certeza de que a autoridade está tomando uma decisão errada? E se tivermos evidências concretas de que o líder foi influenciado por maus comentários? Não há saída? O que fazer? Não podemos fazer nada para ajudarmos o nosso líder? A resposta é sim. Esther é um bom exemplo deste tipo de situação. Os filhos de Abraão estavam cativos sobre o reino persa. Um plano mau estava sendo criado por Ramã, que influenciou o rei persa, Assuero, para que assinasse um decreto e matasse todos os judeus. Então você não vai fazer nada, você vai ver e não vai fazer nada. É isso que é estar submisso? Não. Você vai o quê? Se posicionar diante de Deus para o momento certo de você ir conversar com o seu líder. É muito saudável. Então a gente vê o quê? Que a rainha Esther era descendente de Abraão, mas não deixou que outros soubessem disso. A gente então conhece toda essa história, né? O nome dela de Radassa mudou para Esther. Radassa era o seu nome hebreu, certo? Daí, para esconder ela no meio do povo, chamaram ela de Esther, e ela escondeu a sua o quê? A sua origem, da onde ela tinha vindo. Deus sabia por quê. Foi uma direção que Mardoqueu teve, ou Mordecai. Né? Algumas traduções falam Mardoqueu, outras Mordecai. Então o que acontece? Ela ficou lá, foi escolhida rainha, passou por várias situações que nós não imaginamos. Mas a pior delas foi: o povo judeu vai ser exterminado. Esther, nós precisamos de ti agora. Agora eu entendi qual foi o propósito de Deus te colocar
como rainha sobre a Pérsia. E o que ela fez? Jejuou, chamou o povo para o jejum e entrou na presença do rei sem ser chamada. Sem ser chamada. O que significava? Morte. Quem moveu o coração do rei persa? Deus. E ele estendeu o cetro. Tem uma canção lindíssima do pastor Antônio Cirilo que narra pra gente essa história, né, do cetro de justiça. Então por que ela, de morte, Deus intercedeu, Deus fez algo, e nós hoje, tendo certeza, Deus não vai entrar com providência para que eu chegue na presença do meu pastor, da minha pastora, da minha liderança, e com humildade e sabedoria e honra eu tenho uma conversa franca, uma conversa madura, saudável. Claro que Deus vai fazer. Claro que as coisas vão fluir na direção de Deus, né? Porque Deus é Deus. Então vamos lá. A gente sabe que o rei persa ele foi influenciado de uma maneira muito ruim com relação a Amã, certo? Amã criou toda uma situação, fez todo um jogo de interesses, de manipulação. Manipulação não é de Deus. Manipulação. O que é manipular alguém? Shalom, graça e paz. O que é manipulação? É você criar uma rede de interesses ao redor para que a pessoa faça o que você quer. Isso não é legal. Você tem que ser franco, verdadeiro, dizer qual que é a situação e explicar o porquê, para a pessoa decidir fazer aquilo ou não. E a gente tem que ter o quê? Nós temos que ter clareza. Nós não podemos manipular situações, ok? Então olha só, não sabendo de todos os fatos, lá embaixo na apostila, vemos nessa passagem, aqui em cima, vamos ler então. Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Esther 7, 3, 4. Então esse versículo aqui veio o que à tona? A verdade. Existia algo encoberto. Vemos então nessa passagem que o líder não somente havia sido influenciado de uma forma errada, mas que ele havia tomado uma decisão antes de saber de todos os fatos e de ouvir todo o seu problema. Às vezes as lideranças acabam sendo partidárias. Isso não é tão incomum. Pode acontecer. Nós somos humanos, mas a gente tem que vigiar para não ser. Certo? Então você tem que sempre ouvir os três lados da moeda. A gente já brincou disso. O lado de uma pessoa, o lado da outra e o lado de Deus, que está entre as duas e que tem a concepção e a direção correta. Temos outro exemplo com Davi e o rei Saul. O gigante filisteu desafiou o exército de Deus repentinamente por 40 dias. Ele desafiou Israel para que mandasse um campeão para lutar, e assim o problema seria resolvido. Davi viu todos os soldados aterrorizados, sem capacidade de responder às ameaças do gigante. Deus colocou no seu coração que ele lutasse, mas o rei Saul olhou para ele e disse: de maneira nenhuma, você é somente um garoto. E quando você perder, nós teremos que servir ao exército dele. Isso é um comentário parafraseado, tá, gente? É um comentário em cima daquilo que está escrito. Então, olha só. Quando Davi ouviu aquilo, ele não discutiu com Saul, mas ele disse, 1 Samuel 17, do 34 ao 37. Olha a humildade do Davi. Teu servo, ó rei, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e feri, e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles,
porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele também me livrará das mãos deste filisteu. Como que será que a gente teria agido? Poxa vida, Saul, qual que é? Matei um urso, matei um leão, tá duvidando de mim? Não, eu sou o cara. A gente faz isso. A gente fere, nós nos ferimos no nosso orgulho, esse é o problema. O nosso ego é ferido, e daí a gente quer, porque a gente sabe que a gente é capaz, então tem que mostrar que eu sou capaz. Mas você pode mostrar que você é capaz de uma maneira cordata, de uma maneira honrosa. Você vai ter muito mais pontos, pode ter certeza. Daí acabou mesmo, tu vai parar em... Daí que a pessoa vai querer te ouvir. Então vamos lá. Uma verdadeira intercessão, né? Então a gente entendeu o princípio de que eu posso, existem lideranças que erram e que eu devo chegar e conversar sim, mas eu devo orar e pedir para Deus ir na frente e preparar o momento. E vai ser uma bênção. A não ser que um ou outro, né, queiram brigar. Mas em nome de Jesus não acontece. Um outro exemplo, então, nas Escrituras da petição de um líder após ele haver tomado uma decisão é encontrado em Abigail. Ela se casara com um homem rico, áspero e mau, chamado Nabal. Davi precisava de comida porque Saul continuava a ameaçar a sua vida. Então ele enviou um pedido a Nabal por mantimento, onde ele sabia que era tempo de festa e que haveria abundância. Davi havia previamente protegido os servos de Nabal e nunca tinha pedido nada a ele. Não somente Nabal recusou o pedido de Davi, mas o insultou também. O comportamento de Nabal enfureceu a Davi e ele ajuntou 400 dos seus homens para fazer vingança. Ele iria destruir Nabal e tudo o que era dele. Abigail ficou sabendo e ele não era bonzinho com Abigail. Ele era terrível. Vamos ver o que Abigail fez. Alguém lê para mim 1 Samuel 25, 34 a 37. Ou então faz assim, uma pessoa lê o primeiro parágrafo e a outra lê o segundo parágrafo, ok? Pode começar. Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as minhas palavras. Não se importe, meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome é ele é. Nabal é seu nome. É a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor, que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se acha mal em ti, por todos os teus dias. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então vamos lá. Permita enumerar tudo que essa mulher fez pelo seu marido, por sua casa e por Davi. Ela fez pelo esposo injusto, fez por ela, porque ela no final disse o quê? Lembra-te da tua serva. E também pelo próprio Davi, quando ele disse, ainda bem que Deus, o nosso Senhor, vos impediu de derramar sangue. Primeira coisa, ela tratou Davi com grande respeito, referindo-se a si mesma repetidamente como serva de Davi. Segunda coisa, ela levou a Davi e a seus homens presentes generosos, refletindo a sua preocupação e cuidado com o bem-estar deles. Terceira coisa, ela intercedeu por sua casa ao tomar sobre si a responsabilidade. Ela, na verdade, chamou aquele ato de transgressão. Ela disse que Nabal transgrediu contra o rei, só que ela era a esposa de Nabal. Então ela não disse, o meu marido, ela disse, a minha casa. Quarta coisa, ela mostrou a Davi com temor e tremor que se ele fizesse tal derramamento de sangue seria pecado, por causa da motivação de Davi. Porque o Nabal só foi desaforado. Ele pecou porque ele errou, certo? Mas foi uma coisa natural.
Porque Nabal era um homem realmente desprovido de caráter, enfim, de uma porção de outras coisas. Quinta coisa, ela lembrou a Davi que seria Deus quem faria a vingança e quem cumpriria as promessas feitas a ele. E sexta, ela pediu a Davi que se lembrasse dela quando fosse promovido. Você pode perguntar, como que essa mulher honrou seu marido? Ela o livrou de ser morto. Seu marido pecou contra aqueles homens e contra o ungido de Deus. Para justificar tal comportamento, daria a Davi ainda mais razão para fazer vingança. Ela teria colocado combustível no fogo e o encorajado à ruína, que bem faria uma honra superficial que terminasse na morte de seu marido. Por mais que ele fosse terrível, ela viu o quê? A honra, o princípio de Deus acima daquilo que ela passava. Porque será que ele era um homem bom na intimidade? Será que ele era um homem doce, gentil, educado? O que a Bíblia relata que ele era terrível. Imagina as coisas talvez que esse homem subjugava essa mulher. O tratamento. Mas mesmo assim ela disse o quê? Não, Senhor meu. Deixa que Deus vai fazer. Eu confio. O Senhor confia também? Nas entrelinhas, né? Abigail teria verdadeiramente desonrado Nabal se ela dissesse: eu vou sair daqui e deixar que meu marido receba o que ele merece, porque ele é um carrasco. Ou se ela tivesse ido a Davi e dito: ouça, eu não tenho nada a ver com isso, eu teria lhe dado o que você precisa. Quando ouviu o que meu marido fez, vim com alguma comida para você e seus homens, mas por favor, prossiga com seus planos de matá-lo, pois ele é um carrasco e um canalha. Ela poderia ter feito isso, não poderia? Me bate todo dia, pega as crianças, enfim, quantas coisas. Mas ela não fez. Merece, portanto, qualquer coisa que você fizer a ele, e essas ações teriam então desonrado seu marido. Mas o que ela fez? Intercedeu. A intercessão a favor de alguém não significa que você ignora a transgressão dela. Pelo contrário, você a admite. Então você se coloca entre esta pessoa e o julgamento e você diz em essência: eu sei que ele merece julgamento, mas eu peço misericórdia. Eu o tomarei sobre mim mesmo e ficarei no lugar dele. Isso é intercessão. Quando você está no seu quarto, quando Deus traz alguém no teu coração para tu interceder, às vezes Deus traz pessoas justas, mas às vezes Deus traz pessoas injustas. E você diz: eu vou ter que interceder por essa pessoa? Se colocar no lugar dela, clamar por misericórdia, isso é uma intercessão verdadeira. Isso foi exatamente o que Abigail fez. Davi veio para trazer julgamento e Abigail veio para pedir misericórdia. Suas palavras disseram: perdoa a transgressão da tua serva. Ela falou desta maneira para evitar que Davi cometesse o pecado de tomar a vingança sobre si mesmo. A palavra de Deus diz, Levíticos 19:18, não te vingarás e nem guardarás ira contra teu povo. Ela buscou misericórdia ao se posicionar na brecha e buscou retidão para Davi. Ela viu o lado dela, o lado do esposo e o lado do Davi. Essa é uma intercessora. É isso que nós temos que buscar como intercessores para as nossas vidas. Ela foi o quê? Neutra. Ela não viu só o lado dela. O lado dela dizia assim: ó, Davi, vai lá, mata ele mesmo, assim tu me livra e eu vou ficar de boa. Não tem nada a ver com o que ele fez. Não era assim, talvez muitos de nós até agissem assim hoje. Ó, não tenho nada a ver, lavo minhas mãos. Mas não é assim que o Senhor quer que nós ajamos. Deus muitas vezes quer o quê? Que nós intercedamos em favor. Né? Que a gente chegue, converse, tente amenizar uma situação. Às vezes entre a liderança acontecem situações, a gente tem que sentar um com o outro e alguém tem que intermediar para que haja um entendimento entre casais. Às vezes ela tem razão em 90% e ele tem razão em 10%. Mas você não pode deixar que ela saiba que ela tem razão em 90% e ele só em 10%. Você tem que tratar a situação com neutralidade e colocar os prós e os contras para cada um.
Mas você sabe que aquela pessoa está certa, mas você não pode pender, você tem que ser neutro. Porque no casamento não é só um que está errado. Nunca, sempre tem os dois, sempre tem as duas partes. E cada um tem razão na sua parte, naquilo que pensa. Porque um homem pensa como um homem pensa e uma mulher pensa como uma mulher pensa. Então o que tem que ter? Discernimento no espírito para que o esposo entenda o lado da esposa e a esposa entenda o lado do esposo. E cada um ceda nas suas áreas, naquilo que Deus colocar para que haja o quê? O retroceder, no sentido de abrir mão por amor. Porque isso que é um casamento, é abrir mão por amor. Então vamos lá na página 83. A gente sabe então que Davi atendeu a petição de Abigail, a intercessão de Abigail, e que nada aconteceu. Quando Abigail retornou à sua casa, quando ela acabou de sair de falar com Davi, seu marido estava fazendo uma festa para si mesmo. Ele não tinha ideia do que quase aconteceu com ele. Ela decidiu não contar nada naquela noite. Na manhã seguinte, ela lhe disse sobre como havia salvado sua vida. Seu coração se tornou como pedra ao ouvir. Ele tratou Abigail com desprezo. 10 dias depois, o Senhor matou Nabal. Não foram as mãos de Davi ou de Abigail, mas as mãos de Deus é que tomaram vingança sobre aquele homem perverso. Como que ele morreu? Como que ele morreu? Nós temos daí que olhar lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Vamos abrir lá em 1 Samuel 25. Já que despertou a sua curiosidade. Samuel 25. Aqui, ó. Versículo 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que, pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Não fala como ele morreu, gente. Deve ter tido um ataque fulminante no coração, morreu. Né? Então, assim, se o coração estiver muito endurecido, Deus toma as providências que Ele toma. O que Ele vai fazer? Por causa, então, do que está em autoridade. Agora, o que Deus faz com relação a quem está em autoridade? Moisés se encontrou numa posição onde se sentiu levado a questionar decisões de uma autoridade, a de Deus. Moisés questionou a autoridade de Deus. Ele é doido. Bah! Olha só. Isso aconteceu mais de uma vez, não foi nem só uma vez, gente. Foi mais de uma vez. Olhemos ao primeiro exemplo. Israel havia pecado ao construir o bezerro de ouro e adorá-lo. Deus ficou tão irado que disse a Moisés que mataria todos e suscitaria uma nova nação de Moisés. Ouça a súplica de Moisés. Êxodo 32, do versículo 11 ao 13. Lê para nós, Hélio. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e diz: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque amo de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que possua por herança eternamente. Então a gente observa algumas coisas nesse diálogo de Moisés
com Deus, né? Moisés primeiro falou em completa submissão, com temor e com tremor. Segunda coisa, Moisés suplicou com amor uma petição a Deus. Ele nunca ordenou, ele não chegou, eu exijo, eu não aceito Deus. Gente, ele é o Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. Tu pode brigar então em nome de Jesus e dizer pro capeta: capeta, eu não aceito tu botar as tuas mãos na minha vida, na minha casa, na minha família. Sai em nome de Jesus. Agora, ir para a presença de Deus, usar aquele versículo que fala do juiz lá ter que bater na porta e insistir, e tratar Deus com desrespeito, não tem uma passagem na Bíblia que ensine isso. Eu não aceito. Que isso? A gente vê pregadores fazendo isso, ensinando o povo. Eu posso dizer, eu não aceito que o inferno se levante contra a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, faz algo. Levanta-te, Senhor. Destrói os meus... Enfim, mas se levantar e dizer: Senhor, uma semana para o Senhor me dar uma resposta. Uma semana, Senhor. E se der uma semana e Deus não responder, tu vai fazer o quê? Quando Deus falou, determino, eu determino. Né? Determino para Deus, tá? Tudo bem, a gente tem que ter fibra? Tem. A gente tem que ter determinação? Tem. Mas vai querer mandar em Deus, não? Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma resposta em uma semana. Daí não deu a resposta. Daí você vai falar: Senhor, eu preciso, Senhor. Você vai continuar batendo na porta. Mas batendo na porta até que Deus te fale. Se Ele não te falou, duas uma. Ou tu não está ouvindo, Ele já respondeu. Ou não é o tempo. Tenha paciência. Deus está trabalhando na tua paciência. Porque tem até a passagem que fala, pedir. Não é mandar, é pedir. Pedir. Bater. Quando eu peço é com delicadeza, com amor, né? Senhor, por favor, eu te imploro, eu suplico, eu preciso de uma resposta. Senhor, manda o meu marido, né? As solteiras, os solteiros, aquela coisa toda, tal. Por favor, o tempo está passando, Jeová. Beleza, mas não começa a dar. Se em uma semana o Senhor não fizer, ou em um mês a resposta não vier, eu vou procurar por aí. Quem vai se lascar todo é tu. Quem procura, acha. Né? Não tem um ditadinho mundaninho que fala: quem procura, acha? É real. Vai encontrar. Sarna para se coçar. Né? E sarna coça. Dá até ferida. Tudo bem, vai procurar. Mas Deus vai fazer o quê? Vai botar ele contra a parede? Até porque não dá nem para botar Deus contra a parede, na boa. O que a gente está pensando? Ele é o Senhor. Então, pedi, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Né? Ai, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Então, olha só. Terceiro. A gente falou da primeira e da segunda coisa, que ele teve temor, tremor e falou com amor, com respeito. Terceira coisa, ele falou em favor de Deus, ele colocou o interesse de Deus. Primeiro e mais importante, não em favor do povo. Ele disse: Senhor, que vão falar de ti, que tu tirou o povo do Egito para trazer eles para cá e depois matar. Em essência, Moisés estava comunicando: e como ficará a tua reputação na qual trabalhaste 400 anos para estabelecer? O teu nome é conhecido em toda a terra, mas tu desmancharás se não terminares o que começastes a fazer. Pelo fato de Moisés ter falado em favor de Deus primeiramente, ele pôde desafiar a decisão de Deus. A sua motivação não era a favor de si mesmo. Mas vai morrer todo mundo, daí eu tô velho e daí eu não vou ter ninguém para liderar. Vai todo mundo embora da igreja? Se eu falar a verdade, se as coisas acontecerem? Não, Senhor, o que tu queres? Então ele falou primeiramente, a motivação foi Deus, foi a vontade de Deus. Ele não colocou a vontade dele. Então nós precisamos nos perguntar antes de suplicar algo a um líder: a favor de quem primordialmente eu estou suplicando?
Até mesmo quando Moisés fez menção a Deus de suas promessas a Abraão, ele foi primeiramente a favor do Senhor. Ele lembrou a Deus a importância da palavra de Deus, que Deus tinha liberado. Moisés tinha o alvo correto, porque o seu coração estava correto. Ele era servo de Deus, então ele pensou em Deus primeiramente, antes de pensar nos filhos de Israel. Aqui está a resposta de Deus. Êxodo 32:14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que haveria de fazer ao povo. Nós precisamos purificar as nossas motivações. Em favor de quem? É o meu interesse ou é o interesse de Deus? Né? Deus mudou de ideia, a decisão foi revertida. Eu gostaria de deixar claro outro ponto importante. Moisés podia falar de uma maneira tão direta com Deus porque ele já havia provado inúmeras vezes a sua lealdade. Então nós também, o que vai fazer com que eu tenha uma abertura com o meu líder? Lealdade, gente. Confiança. É a liderança poder confiar até de olhos fechados. Não, eu sei que se está na mão de fulano, fechou. Lealdade. Então, olha só. Aqui tem um exemplo do John Bevere, que é um líder que eu gosto muito, né? Gosto bastante das coisas que ele ministra. Que ele é extremamente coerente e assim justo demais naquilo que Deus tem colocado para ele tem ministrado. Então, olha só. Trazendo este princípio para os nossos dias, eu diria que existem membros da nossa equipe que provaram fidelidade a mim e a Lisa com o passar dos anos. Eles têm grande favor e habilidade de trazer um pedido a nós, muito mais rapidamente do que os outros que acabaram de começar a trabalhar conosco. Você consegue isso por meio de lealdade, integridade e fidelidade. Não são todas as pessoas que têm a habilidade de falar na vida de um líder dessa maneira. Não é qualquer um que uma liderança, que eu, no caso, como líder, vou deixar falar. Ei, peraí, o que você está fazendo? A gente não deixa. É aquele que tem o quê? Tem abertura, que tem intimidade. Isso é gerado com puxa-saquismo? Não. Até isso foi uma coisa que na minha vida, eu sempre fui uma estudante muito aplicada. Mas na escola me chamavam de puxa-saco. E eu não aceitava que me chamassem de puxa-saco. Daí um dia, eu fiquei muito brava e fui falar com o professor e perguntei: professores, eu quero fazer uma pergunta. Eu sou puxa-saco? Daí eles me olharam e disseram: não, tu é estudiosa. Eu falei: porque se eu for puxa-saco, me bota de escanteio. Então, existe uma diferença entre você ser fiel e você ser um puxa-saco para ter o que você quer. E o líder sabe quando é um puxa-saco que está fazendo ou quando é uma pessoa bem intencionada e fiel no Senhor que está fazendo. Você sabe quando a pessoa quer algo ou quando ela está fazendo de coração puro, porque Deus mostra para nós. A não ser que o líder mesmo seja corrompido e também puxa saco, daí ele não vai enxergar, porque ele vai gostar. Eu já conheci pessoas assim. Porque daí ele vai gostar, porque ele também é, quando ele quer alguma coisa. Mas nós temos que ter o nosso coração aplicado no quê? Nos princípios de Deus. Se há algum vestígio disso em nós, e Deus está trazendo à tona, é para quê? Para limpar, não é para expor, para humilhar, para nada disso. É para trazer liberdade, vida. Tudo que Deus traz à tona é para trazer vida, para purificar as nossas motivações. Então, olha só. É na outra página, né? Estava voltando atrás. Uma mania de voltar à apostila. Então, olha só. Outro ponto significante é que Moisés não falou sobre a decisão de Deus com os outros. Ele falou com Deus sobre a sua decisão. O Senhor repetidamente se irava com os filhos de Israel, porque eles constantemente se queixavam uns com os outros em desacordo com os seus caminhos. Murmuradores. Moisés tinha que ir lá: Senhor, perdoa os teus filhos, perdoa o teu povo. Jesus teve que dizer na cruz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Murmuradores, caluniadores, malfeitores, maus.
Nadab e Abiú, terríveis, fomentadores no deserto. A terra engoliu eles. Eles e mais um monte, né? Mas os dois fomentadores, Nadab e Abiú, pessoas que fomentavam a discórdia, a fofoca, a ira, a contenda, os falatórios por trás. Chega uma hora que a taça de Deus transborda. Eu sei quando. Não. Isso é ele pode me contar se ele quiser. Mas uma hora transborda, gente. O que Paulo manda fazer quando há uma maçã podre no meio das outras maçãs? Ele dá esse exemplo. Joga fora. Tenta consertar para que ela não contamine os outros. Mas se 3 vezes você chamar ela para o conserto e ela não quiser conserto, convide a se retirar. Grave, ruim, terrível, horrível, sim, mas é o princípio divino, porque uma maçã contaminada vai o que? Apodrecer todas as outras? A fofoca é algo terrível, a murmuração é algo terrível, a calúnia, o falatório, o mal falar é horrível, porque é que nem vocês já brincaram de telefone sem fio? Daí um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. No final, aquilo que você falou não é nada a ver com aquilo que foi dito. Você diz, meu Deus. Só que isso é uma brincadeira de criança que eu usei para testificar. E na nossa vida, que nós somos seres espirituais, existem os principados do ar, as potestades do ar. Você já viram casais, ou até mesmo amigos, que estão numa convivência diária, que a pessoa fala uma coisa e a outra entende outra completamente diferente? Você diz, a mulher ou o marido, tem hora que para e diz assim, nem fala, né? Porque senão dá mais problema ainda. Mas a gente pensa, meu Deus, eu não falei nada disso. Que absurdo. Daí tem hora que a gente não vigia, a gente ainda pergunta, mas escuta, eu não falei isso, criatura. Como não? Daí aquela peça, né? Ou então numa conversa de amigos, de pastor com pastor, ou de pastor com irmão, não importa. Você diz uma coisa e a pessoa distorce o que você diz. Ou ela entende realmente de outra maneira. Por quê? Principados do ar. Acontece. E quando a gente percebe que isso está acontecendo muito, nós temos que nos levantar, orar e repreender, porque existe uma atuação maligna sim, porque não é normal, fala sério. Você diz assim, querido, por que tu deixou a bermuda em cima da cadeira? O que foi? Tá reclamando que eu deixei? Não reclamei, eu só perguntei. Pode acontecer o contrário também. Mas não tem, você só perguntou, a pessoa já achou que não é isso. Então quando começa a se repetir demais, abre o olho que tem alguma coisa no espírito acontecendo. Ore, ok? Isso é dardo inflamado, né? Meu Deus, inflamado, cheio de pústula, podre, dardo inflamado do maligno. Pústula é quando já está tão inflamado que já estourou, já tem pus, já a carne, tá horrível. O sofisma, né? O sofisma. Também. A gente uma pode mentira que parece verdade. Ou um paradigma, né? Que daí você fica dividido. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a gente converte e não sabe o que está vivendo no dia a dia. Mas você está numa guerra, você foi alistado no exército de Jesus. E, querendo ou não, você é uma autoridade. Você é sacerdócio santo, povo escolhido do Senhor Jesus. Nós somos o quê? Embaixadores nessa terra. Cada um de nós. Nós viemos aqui para representar o quê? Um reino. O reino do Senhor. Então nós estamos, querendo ou não, alistados aí. Tendo conhecimento ou não, a gente está aí. Tá. Então olha só. Temos no ministério um acordo com as pessoas que caminham conosco. Se tomam uma decisão que eles creem que estou errada, podem vir até mim uma vez, ou se novos fatos surgirem que reforcem o pensamento deles, podem vir até mim novamente. Quando vêm até mim, é importante que tenham cuidadosamente pensado em todas as coisas e que também apresentem de forma que me ajude a ver o que eles querem comunicar.
Eu tenho frequentemente mudado de decisões quando vejo novas informações. Por que não? Não, isso aqui encaixa melhor, realmente, você tem razão. Não tem problema conversar. A forma é a seguinte, o jeito que acontece é a forma como tem acontecido. Como que isso tem acontecido? Como que essa pessoa tem chegado até nós? Aí é que está a situação, tá? Contudo, se eles me pedem algo e eu permaneço com a mesma decisão, eles movem juntamente comigo em concordância. Porque tem vezes que a gente não, querida, obrigada, tudo bem, tá em oração, mas eu vou continuar nessa posição. A pessoa tem que se mover na posição comigo. E se continuar, não, mas não... Ora, alguém vai mudar de ideia. Ou eu, ou teu líder, ou você. Se movermos juntos em união e eu estiver errada, Deus continua nos protegendo. Ele protegerá a mim e também aos que estão debaixo de mim, e se agirmos em integridade de coração. Davi disse: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Salmos 25, 21. Então a gente vê, entendeu? A importância do quê? Da integridade das palavras. De seguir naquilo que Deus está falando. De honrar a liderança, de honrar os caminhos que Deus está direcionando. Então vamos lá. E se isso for contra o que Deus me mostrou? Aquilo que o líder está fazendo, você já conversou, já fez tudo e mesmo assim é contra. Deus te mostrou algo diferente. Vamos lá. Você pode ainda perguntar: e se a autoridade me diz para fazer o oposto do que em oração eu senti que deveria fazer? Esta é uma boa pergunta e precisa ser discutida. As Escrituras estão cheias de exemplos em que Deus testa o seu povo. Quando Deus disse a Abraão para que oferecesse Isaque como sacrifício, as Escrituras especificamente dizem que Deus testou a Abraão, lá em Gênesis 22:1. Certo? O Senhor nunca quis que Abraão matasse seu filho, mas ele permitiu que Abraão fosse para a montanha por 3 dias e não o impediu, até que ele levantasse o machado. Deus viu a constante fidelidade de Abraão e suas ações de obediência. Será que Ele faz o mesmo hoje conosco? Será que Deus não testa a nossa fidelidade com pequenas coisas? Com o que vocês acham que Deus poderia testar a fidelidade de vocês? Vocês têm alguma ideia? Podem compartilhar comigo, porque às vezes me fogem ideias. Isso, às vezes. Sim, mas eu quero uma coisa específica. No quê? No quê? Caráter é muito amplo, né? É muitas coisas. Eu ia dizer O quê? assim, às vezes ele testa, mas a gente não está nem percebendo. Sim, Mas mas em alguma coisa, em alguma coisa que você sim. poderia perceber, o que vocês já perceberam. Deus manda você se expor, mas aí você vai se expor e ele fala que você não. Você se expor uma coisa que você não se expor. Hã? Deus manda você expor alguma coisa quando você não precisa se expor. Deus manda, aí você vai lá pra contar. Só que aí Deus fala assim: não faz Não isso. era pra fazer isso? Ah, tá. Entendi. Obrigada pela tradução. Certo. Mais alguém? Deus testar a gente. Gente, isso é todo dia, acontece. Sim. Se levanta uma porção de situações, tu tá no mercado e daí acontece um monte de coisa na fila do mercado. Tu tá lá com pressa. Oh, beleza. Mas daí quando é pra você ter a pressa com alguém, você não tem pressa. Engraçado, você só tem pressa pra você. Só quando é pra você, tem que ter o horário, tem que ter. Agora quando é pros outros não importa. Deus tá testando você, tá vendo o quê? 2 pesos e 2 medidas. Você não tá agindo com retidão, reprovado. Mas nem percebeu ainda. Mas Deus faz isso? Ou como? Deus te manda fazer algo, daí você vai lá, tá pra dar o passo de obediência.
Mas é uma coisa que realmente é muito dura para você. Daí ele manda você retroceder e te diz, não, filha, é para você fazer isso sim, mas é noutra hora. Não, mas daí você quer fazer naquela hora. Daí você desobedeceu. Cabe a colocação assim de você, Deus te provar na paciência. Meu Deus, ele prova tanto na paciência. Essa eu acho que é a área mais provada da nossa vida. A paciência. Cabe. E como cabe. Né? Não tem aqueles dias que você acorda com a mala virada? Daí você tem que ter o fruto do Espírito em todo o tempo. Até no tempo que você não quer ter tempo. Daí que nem a gente brincou. Daí você faz um comentário que a gente fez. Nossa, mas não parece um Jesus, obrigado. Teu Espírito é tremendo mesmo. Mas por você mesmo, você já tinha esgoelado uns 3, 4, né? Já tinha saído atropelando uns 5, enfim. E já faz 2 dias que eu tô nessa fase da mala virada. Entendeu? Que só Jeová. Mas é o Senhor. E é aí que é a nossa vida. Aí é que a gente vê o que é o fruto do Espírito manifesto. Né? E aí? Daí tem horas que você extravasa. Daí Deus diz, ei. Daí você recolhe. Então, gente, nós somos testados constantemente. E vocês estão sendo testados. Nós estamos observando as atitudes de cada um também. Porque Deus nos dá diretrizes para que a gente olhe. E a gente tem visto como as pessoas, as importâncias, o que se pode, o que não se pode fazer, o que se deixa de fazer por motivações erradas. Tudo isso é observado, tudo isso é colocado em pauta. Por quê? Porque todos nós aqui estamos crescendo na graça e no conhecimento. Só que a gente tem... O que a gente acabou de ver aqui? Vou ler a página rápida de novo. O que a gente acabou de ver aqui? A questão do quê? De alguém poder chegar e fazer uma cobrança para mim? É quem me compra? É quem me manipula? É quem quer com motivações erradas? Ou é quem é fiel? Quem é justo? Quem é leal? Com a motivação correta no Senhor. De quê? De promover o reino do Senhor. Então isso tudo é visto, isso tudo é colocado na balança. Né? Não na balança da justiça, né? Porque a justiça do homem é cega. Mas na balança do Senhor, de acordo com os preceitos e coisas que Ele diz. Então a minha boca fala uma coisa e as minhas atitudes mostram outra? Que tipo de direção eu estou tendo? Cada um de nós. Eu falo, mas na hora de fazer, as minhas atitudes mostram outra coisa. E aí? Realmente o que eu estou falando está vindo da parte de Deus? Ou eu estou fazendo aquilo que o profeta diz? Como é que é? A minha boca fala, mas o meu coração está longe. Tá na hora da gente começar a analisar isso. Então, olha só. Pra gente terminar, né? Deixa eu ver que horas são. Então, vamos lá. O Senhor nunca quis, então, que Abraão matasse seu filho, mas ele permitiu que Abraão fosse para a montanha por 3 dias e não o impediu até que ele levantasse o machado. Então, será que ele faz o mesmo conosco hoje? O apóstolo Paulo disse em sua primeira carta à igreja dos Coríntios que fizessem algo e depois ele alterou em sua segunda carta. Quando ele mudou sua ordem para a igreja, ele fez memorável comentário. 2 Coríntios 2:9. E foi para este propósito que vos escrevi, para testar a vossa atitude e ver se passariam no teste e seriam obedientes e concordariam em cumprir a minha ordem em tudo. Em tudo. Então, às vezes, o pastor Edinho, o apóstolo Edson, o pastor Davi, eu, pastora Rose, pastor André e os pastores que o Senhor está levantando no nosso meio, nós sempre em concordância. Mas o que a gente vai fazer? De repente vai fazer um pedido, vai chegar algo para ver o que vocês vão fazer. Nossa, pastora, mas isso é justo? Vamos ler 2 Coríntios 2:9. Isso testa o teu coração e o meu. Eu fui testada e eu reprovei algumas vezes também, né? Mas graças a Deus, Deus tem ensinado. Paulo deu ordens com um propósito, para ver se eles iriam se submeter à autoridade dele. Eu tenho um amigo muito sábio que é pastor há muitos anos.
Ele me disse que a maneira como descobre a insubordinação no meio do povo que trabalha com ele é dando uma ordem totalmente sem sentido. Ele disse: John, eu logo ouço sussurros e murmurações daqueles que são rebeldes, e eu lido com isso. Então volto às diretrizes para o padrão normal. Então às vezes a gente vai falar algo insano. Como assim? Ah, mas daí alguém vai vir falar comigo. Ah, tá se insubordinando. Não, nós acabamos de falar disso. Ora, vai chegar um momento, de repente você vai chegar e falar: mas pastora, né? Tá acontecendo. Tem certeza que foi isso mesmo que Deus falou para a senhora? Daí de repente eu já vou chegar e vou dizer: calma, filha, glória a Deus, você veio falar de uma maneira, né, honrosa e tudo mais. Não, fica tranquila. A gente só tá vendo algumas coisas se mexendo. E no meio disso tudo a gente vê como se levantam os insubordinados e os rebeldes. Daí você sabe em quem você pode e em quem você não pode confiar. Paulo deu uma ordem para ver se eles obedeceriam a sua diretriz em tudo. A palavra-chave é tudo. Sua ordenância foi difícil e, por sua vez, tinha um propósito nisso. O propósito, se eles seguissem aquela diretriz, seguiriam qualquer outra. É exatamente o que Deus fez com Abraão. Ele encontrou a coisa que era mais difícil para Abraão se submeter. Ele deveria abrir mão do que era mais importante em sua vida. A promessa que ele esperou por 25 anos. Gente, a promessa, ou a única coisa que Deus prometeu para Abraão foi o quê? Uma descendência. De repente Deus pede a descendência. Deus pede tão menos para nós. E a gente não dá. Ele não pediu nada nem próximo à nossa descendência. E a gente não quer se esforçar. Pois é. Não era algo feito por Abraão, pelo contrário. Era o que Deus havia prometido a ele em oração. Seria mais fácil para Abraão colocar a si mesmo no altar, mas Deus queria a coisa mais importante. Se Abraão fosse obediente nisso, ele obedeceria em todas as outras coisas. Um dia, Deus me pediu o ministério de louvor. Foi onde nasceu o meu ministério, onde começaram todas as coisas no Senhor na minha vida. E no mesmo dia, Deus me pediu o ministério de louvor, me pediu o meu esposo e a minha filha Hannah. Não a Radassa, porque ela não tinha nascido. Mas o Edinho, o meu ministério, que não é meu, é dele, né? Mas a gente toma posse e tal. E o meu esposo. O meu esposo é meu. Então, eu assim, não era nova, convertida, mas também não era muito experiente. E eu fiquei preocupada, porque a pastora tinha acabado de pregar sobre entregar Samuel no templo. Eu digo: como que eu vou fazer isso com a Ana? E o meu marido, falta de discernimento, né? Entrei meio que em parafuso. No louvor eu entendi. Só que eu fui falar com umas pessoas e, no caso, na época eu era a voz principal do grupo, né? E daí eles disseram: não, Deus está querendo só um sacrifício espiritual teu. E eu, tudo bem, continuei louvando. Mas não era isso. Depois eu entendi, porque numa outra etapa da minha vida, eu tive que literalmente sair do grupo de louvor. Eu fiquei afastada do grupo de louvor 1 ano, talvez mais. Que difícil. Meu Deus, gente. Por que Deus pediu pra mim? Vocês têm ideia? Por que Deus pediu meu esposo e minha filha? Eu pensei que ele ia matar ela. E ele... Por quê? Eles eram mais importantes para mim do que Deus. O ministério, meu marido e minha filha. Eles eram mais importantes para mim do que Deus. E daí, quando eu entendi isso, daí o meu ministério realmente começou a fluir. Daí eu entendi que não era meu, era dele. Eu entendi que não era para glória minha, era para glória dele. Ou o meu marido não era meu, mas eu não podia amar mais o meu esposo do que a ele, ou a minha filha. E caramba, reconhecer isso e abrir mão
É algo muito doloroso. Abrir mão de que eu sei o que é melhor para o meu filho, para o meu marido e não Deus. Ter que ver, às vezes, a pessoa sofrer um dano, mas é um dano em Deus para ela crescer. Sem você botar a mão. Ver você ter que, de repente, dizer um não ou dizer um sim. Entendeu? Mas você sabe que você está destruindo naturalmente aquela pessoa. Mas no espírito ela está sendo construída. Lá na frente vai ser algo construído na vida dela. Mas agora você está sendo responsável pela destruição de algo. Mas Deus faz isso. E quando Deus destrói coisas, Ele não destrói para matar. Ele destrói para trazer vida. Aquele que perder a sua vida achará. E aquele que achar a sua vida perdê-la. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês nessa noite, sabe? Nesse final de dia, são esses conselhos. É difícil, ninguém está desmerecendo o que ninguém está sentindo. Mas, se verdadeiramente nós queremos que as coisas do Senhor aconteçam nas nossas vidas, é tempo da gente colocar cada um no seu lugar. Colocar a mãe no lugar da mãe, o pai no lugar do pai, o filho no lugar do filho, o esposo no lugar do esposo, a esposa no lugar da esposa. Por quê? Porque Ele vos exaltará. Ele vai ser para a vida, não vai ser para a morte. A não ser a morte do eu, né? Que nos separa de Cristo. Amém? Quando você fala sobre essa questão do Abraão, eu lembro do dia que a minha irmã chegou a mim, que a minha neném estava no meu colo e falou assim, ela estava muito mal, ela já estava quase indo embora. E literalmente Deus estava pedindo ela, igual fez com Abraão, mas eu não sabia. Ela falou assim, entrega ela para Deus. E eu não conseguiu. Não E consegui. você sofreu, não sofreu? Porque eu não falei assim, ó Deus, tipo assim, ele caminhou, foi lá e ficou lá. Eu não, tipo assim, eu não falei assim, ó Deus, ela está aqui, entrega ela para o Senhor levá-la. Não, o dedinho ficava assim, ó, o Senhor vai curar ela, o Senhor vai curar ela. E Deus já tinha falado que ia recolher. Várias vezes. Então, o que a gente vê? Se eu obedeço naquilo que é mais importante para mim, eu respondi para Deus, qualquer coisa que Ele me pedir, eu vou estar disposta a dar. Deus sabe das minhas orações, que às vezes eu digo, Senhor, passa de mim esse cálice. Determinadas coisas eu digo para Ele, Senhor, me prepara, não sei, porque a gente imagina várias coisas. Mas Senhor, me prepara, Pai, em nome de Jesus, me prepara. Porque eu não quero passar daqui se a Tua presença não for comigo. Para onde que eu vou? Eu posso ter sucesso, posso alcançar muita coisa, mas sem a presença dEle, do que vai adiantar? Até onde vai chegar? Não, vai até longe, tem um monte de gente longe, mas longe do Senhor, né? Então, eu quero deixar isso claro para nós. Se Deus te mostrou algo diferente do que o teu líder está fazendo, às vezes pode ser um teste, ou às vezes é simplesmente para você aprender como chegar, entendeu? E como colocar as questões, de entender a honra e a obediência. Entender que se Deus nos pede algo, e dependendo do que Ele nos pede, a gente dispõe, a prova mestra já foi colocada, a pior de todas. Então o que vier depois é lucro, depende da minha posição. Então se Deus te mostrar algo diferente do que a tua liderança, do que o teu líder está dizendo, vai orar. De novo, eu já falei isso 15 vezes. Ou você vai mudar, ou o teu líder vai mudar. Amém? Graça e paz, gente. Deus abençoe. Eu sei que nessa noite Deus falou conosco. Um beijo no coração, até mais.